Outubro, a OAM fazendo uma grande revisão para o Enem Alagoas. E hoje temos o prazer de receber aqui o professor João Paulo Borne, ele que também está nesse projeto e, consequentemente, preparadíssimo aí para essa revisão. Professor, o que é que você vai levar aí para essa revisão? Porque, como o nome está dizendo, é revisão, não é para começar agora, né? Já é para quem já vem aí num pique de estudos, é para dar aquele gás final para a prova. Muito bom dia. Bom dia. Com certeza. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mix. Nós teremos um super aulão de revisão, né? Tanto aqui em Maceió quanto lá em Arapiraca. Aqui em Maceió, lá no Centro Cultural João Sampaio, reitor João Sampaio, né? E lá em Arapiraca, no HD Hall. E nós traremos várias questões, né? Abordaremos várias questões de temas muito importantes que são recorrentes no Enem, como ecologia, por exemplo, botânica, biotecnologia. E é um momento muito importante da gente lapidar, né? Da gente trazer as informações, né, mais cruciais, mais importantes para a resolução de questões. Não é momento de conteúdo, é momento realmente da gente apontar aquilo que é mais importante. No formato da prova no Enem, da sua área, quantas questões caem? Em média, 14 a 15 questões, né, dentro da área de natureza. Faz a diferença, Thaís. Vamos falar do peso, então, dessas questões, principalmente para quem vai seguir ali para a área de saúde, vamos pensar assim. Qual o peso que tem a prova de biologia? Quantas questões eu preciso acertar? Quantas eu posso ali deixar para depois? Vamos colocar aqui a realidade para o aluno. Veja só, o aluno que ele vai, de certa forma, né, concorrer a uma vaga para um curso de ampla concorrência, concorrência é muito grande, né, como é o caso, por exemplo, de medicina, ele não pode se dar o luxo de errar a questão. Não pode. Começa logo por aí. Começa logo por aí. E segundo, que tem outra situação também. Existe uma coisa chamada de teoria de resposta ao item, que é o TRI, tá? O TRI, ele, de certa forma, ele é um tipo de gráfico, digamos assim, né? Em que ele leva em consideração questões de níveis fáceis, médias e difíceis. O TRI leva em consideração que questões fáceis são questões que você não pode errar. Se você errou, de certa forma, é porque você não tem conhecimento. Então, a sua pontuação cai mais quando você erra questões fáceis em comparação com questões difíceis. E o que acontece? Normalmente, os alunos eles têm uma facilidade um pouco maior em biologia. Eles gostam de biologia. Quem quer fazer medicina, gosta de biologia normalmente, né? Então, o que acontece? Então, normalmente, biologia, por ser uma área um pouco mais fácil para esses alunos, né? É uma área que a pontuação cai mais se você erra uma questão de biologia. Então, biologia, para falar a verdade, é uma das áreas mais importantes para aquele aluno que quer, de certa forma, ter uma pontuação muito alta em concorrer, por exemplo, à medicina. Qual é o bicho-papão da biologia? A gente fala do bicho-papão da matemática, da física, da química e da biologia. Qual é? Da biologia tem vários assuntos, né, específicos, né? Tem áreas, mas assuntos específicos, por exemplo, em genética nós temos um assunto que, de certa forma, não é tão abordado assim no Enem. Caiu uma questão apenas nos últimos anos, mas que é bem falado, que é linkage, ligação gênica, né? Um dos assuntos mais difíceis que nós temos em genética, por exemplo. Nós temos, por exemplo, outras situações, a área de botânica, os alunos não gostam muito, mas por ser uma coisa que, poxa, vamos estudar planta, né? Então eles não gostam tanto. Né? Mas, enfim, normalmente eles sempre gostam, né? Na maioria das áreas, né? Principalmente fisiologia. Né? Fisiologia eles gostam bastante, estudar o corpo humano e tal. Normalmente cai, legais, né? Olha aí, atenção pessoal, são dicas do professor João Paulo Borne, ele é um dos que está envolvido nessa grande revisão, dias 26 e 27 de outubro, você faz Maceió, é isso? Maceió. Faz Maceió, mas também teremos a revisão em Arapiraca no dia 27, tá? A nossa acontece aqui no auditório João Sampaio, lá no SESMAC, uma grande estrutura, muito conforto aí para você, voltado para alunos de escola pública, tem que fazer inscrição, é totalmente gratuito, mas tem que fazer esse controle aí também da inscrição de um modo geral. João, quando a gente fala naturalmente da preparação para o Enem, como é que é a estratégia que você adota para a biologia? Você é um cara que busca muitos exemplos, busca muita ilustração para demonstrar suas aulas. Como é que funciona a sua estratégia para que o aluno absorva esse conteúdo da biologia? Então, o que acontece? O Enem, ele, na verdade, assim, eu digo que ele é um bicho-papão, mas ele é o meu malvado favorito. Por quê? Porque o Enem, assim, ele é um vestibular que, apesar de certa forma, né, ser o terror de muitos alunos, mas ele é um vestibular muito bonito. Ele traz uma interdisciplinaridade, né, uma contextualização muito boa. Então, o que acontece? Na biologia, os assuntos, eles conversam muito, eles interagem muito. Então, eu tento sempre fazer muitos links entre os conteúdos dentro da biologia e até dentro de outras matérias, puxando um pouco de física, puxando um pouco de química com biologia, certo?
Então, é dessa forma que eu trabalho, fazendo muitas interações, digamos assim, entre os assuntos. Além disso, trazendo muita coisa do cotidiano da gente, né? Porque, assim, como é uma matéria que lida, de certa forma, com a vida, né? Então, tem muitas coisas que a gente passa no dia a dia que são muito importantes e que, de certa forma, podem trazer uma contextualização para o Enem. Ajuda o aluno a assimilar o conteúdo. Com certeza, com certeza. Por exemplo, fazer uma correlação com o uso de antibióticos, né, para necessariamente tratamento de bacterioses, mas correlacionar também com a morte de bactérias da flora intestinal e a menor absorção de vitamina K, por exemplo, que é uma vitamina que atua na coagulação sanguínea. Então, são várias situações que a gente busca interligar, né, as coisas, os assuntos dentro da biologia para que as coisas conversem melhor e caibam melhor numa contextualização de questão tipo Enem. Marcos falou ali da estratégia. Eu lembro muito nessa fase de estudante que eu fazia musiquinha. Então, tudo que eu pegava ali, que eu tinha maior dificuldade de memorizar, eu criava uma musiquinha. E muitos professores adotam estratégias assim diferentes, de forma lúdica ou engraçada, para chamar a atenção. Olha, se você esquecer, lembra daquela resenha ali, lembra daquilo. Então, isso funciona na hora? Funciona. Agora, assim, eu costumo dizer para ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque numa música não dá para colocar toda a informação necessária. Então, por exemplo, algumas músicas que tem na internet, né, elas trazem algumas informações que às vezes são um pouco limitadas, mas mais para uma perspectiva de conveniência de rimar na música. Não é informação errada, mas às vezes é uma informação um pouco limitada. Por exemplo, a principal organela, né, das células da gente, que é responsável pela metabolização do álcool, é o retículo endoplasmático liso. Cerca de 75% do álcool que uma pessoa vier a ingerir, o retículo endoplasmático liso das células do fígado vão metabolizar. Cerca apenas de 25% é metabolizado por uma outra organela chamada de peroxissomo. Mas existem, por exemplo, músicas na internet que citam o peroxissomo, mas não citam o retículo, que é mais importante. Entende? Então tem que ter um pouco de cuidado. É legal, com certeza, né? Porque, por exemplo, os alunos reclamam muito das palavras em biologia, que são muito mais complexas, né? Tem muita coisa, né, para lembrar e tal. É legal, é importante. Mas é bom também, né, levar em consideração, né, outras fontes, né, além, por exemplo, de musiquinhas, para a gente conseguir memorizar bem. Então é por isso que eu busco sempre uma conexão entre as coisas. Eu busco sempre a conversa entre os assuntos. Porque eu acho que essa forma de trazer, né, essa conversa, esse link entre os assuntos, talvez seja mais fácil do aluno lembrar, né, do que, por exemplo, ficar mais com musiquinha e tal. Isso, mas é importante, é legal também. Por exemplo, eu já usei. No início da carreira eu usei bastante musiquinha. Principalmente para os assuntos que os alunos, de certa forma, têm um pouco de dificuldade e não lembram tanto. Mas eu busco mais a interdisciplinaridade. Professor, para finalizar, claro, pegando carona na sua formação, na hora que o aluno está fazendo a prova do Enem, é um momento que o corpo dele, né, está integrado ali totalmente com a mente, sofrendo uma carga, uma pressão grande, e olhar para a questão, e às vezes tem gente que tem a vista que escurece, não vou comer coisa pesada porque não vou para a prova, e aí se sente fraco, e o chocolate vai ajudar o meu cérebro porque é mais energia. E aí, o que é que tem de mito, o que é que tem de verdade nisso? Como é que deve ser essa meio que preparação física para um corpo que vai estar ali reagindo sob pressão na hora da prova? Vê só, é o seguinte. Primeira coisa, quando você for fazer a prova do Enem, de fato, tem que ter muito cuidado com o que você for comer no dia anterior. Isso é fato. Porque, a depender, por exemplo, você vai fazer uma prova que, na verdade, não é nem uma maratona, né? O Enem, na verdade, ele ganha muito pelo cansaço, muitas vezes. É uma prova muito longa, são 90 questões, né? Primeiro dia, 90 questões, mais redação. Então, tem que ter muito cuidado com o que você vai comer no dia anterior para não passar mal na hora da prova, de fato. Mas, assim, existe um tipo de nutriente, né, de substância orgânica, que a gente chama dentro da bioquímica, que é muito importante para a gente ter energia, que é o carboidrato. Né? Carboidratos são os açúcares. E assim, muita gente evita carboidrato para não engordar, mas ele é importante para trazer energia para a gente também. Então, por exemplo, no dia anterior, busca comer um carboidrato que de certa forma seja um pouco mais saudável, uma macaxeira, um inhame, né? Com uma proteína boa, saudável, um frango, uma coisa assim. No dia da prova também, né, trazer um carboidrato um pouco mais saudável, uma batata, né, uma batata cozida, né, com arroz, um frango, né. Na hora da prova, professor, eu gosto de um doce, pode levar um docinho, não tem problema. Carboidrato, pessoal, a gente fala muito de carboidrato no seguinte sentido, carboidrato é ruim porque engorda, mas ele é fundamental para todo mundo. A gente precisa de carboidrato para poder ter energia, entende? Sem o carboidrato você vai ter, de certa forma, um pensamento mais lento, vai ter um desempenho físico menor. Então a gente precisa se alimentar bem,
certo? Não precisa, de certa forma, né? Se limitar muito na alimentação, né? Mas evitar coisas pesadas e comer aquilo que vai lhe dar energia na hora da prova para pensar bem e fazer uma excelente prova. Tá vendo aí, Thaís? Para ajudar a dormir bem também, né? Que é o mais difícil, é dormir bem. Eu passei por isso, não passei no primeiro vestibular, passei só no segundo. E eu me lembro que as noites que antecediam as provas eram impressionantes. E mesmo depois de ter sido aprovado, era muito comum eu sonhar como se estivesse ainda me preparando para a prova. E às vezes chorava, eu digo, rapaz, que situação, eu ainda estou lembrando de algo que eu já superei, mas foi uma carga de pressão Naquela muito época grande. Não tinha o TRI, né? Não tinha o TRI, né? Era Carlos Chagas, aí agora mudou a fundação e naturalmente os professores também já conhecem um pouco o estilo de como são formuladas as questões e depois da teoria é trabalhar em cima da questão para fazer o aluno entender como esse elaborador também cobra os temas, né, professor? Com certeza. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, às vezes, quando eu estou dando aula, eu costumo dizer assim, olha, se eu elaborasse questão do Enem, eu traria esse assunto junto com esse e com esse. Isso daria uma questão muito bonita. Então, nas aulas eu falo sempre, pessoal, vocês têm que aprender a fazer os assuntos conversarem. E é assim que o Enem gosta, né? Se você viu um assunto que dá para fazer um link legal com outro assunto de física, de química, né? Enfim, por que não, de certa forma, pensar um pouco sobre esse assunto nessa perspectiva, desses links, dessas contextualizações? E é desse jeito que o Enem pensa, né? Que os elaboradores eles pensam. Eles gostam, de certa forma, de trazer problemas, com contextualização, né? Normalmente de coisas recentes da ciência ou do cotidiano, e fazendo os assuntos eles conversarem, entendeu? Eu costumo trazer, por exemplo, temas associados à anemia falciforme, que é um tipo de anemia que existe, né? Juntamente com genética, juntamente com evolução, juntamente com malária, por exemplo, né? Eu faço esses assuntos conversarem, porque é dessa forma que o Enem gosta, né? Não sei se vocês sabem, por exemplo, mas a anemia falciforme é um tipo de anemia em que pessoas que apresentam um gene normal e um gene alterado para esse tipo de anemia, essas pessoas elas apresentam uma certa adaptação, digamos que uma certa condição favorável de sobrevivência na África, numa situação de malária. Essas pessoas são mais resistentes à malária e não morrem à anemia perniciosa. Então isso é um tipo de processo evolutivo, a gente chama de evolução estabilizadora, seleção natural estabilizadora. Então nós fazemos tudo isso conversar, porque tem a perspectiva da anemia falciforme, tem a perspectiva da genética, porque o indivíduo é um heterozigoto, e tem a perspectiva também evolutiva, porque nós temos uma seleção natural estabilizadora e malária, que é uma doença que pode cair no Enem, que é uma protozoose. Então tem que sempre pensar desse jeito, né? Fazer os assuntos conversarem, né? E trazer uma contextualização, que é assim que o Enem gosta. É isso, então se preparem, né? Se preparem, porque vem aí o Revisão Enem Alagoas, uma parceria com esses feras aqui que vão estar juntos em todas as disciplinas para ajudar você, candidato, você, aluno que está se preparando aí para o Enem. Vai falar, Marcos? Valeu. Não, que tem um fã aqui do professor, o Fernando Fofinho, que está falando aqui. O Fofinho. É irmão do Rogério, que estava aqui, o nosso repórter, está mandando um abraço aqui pro Borne e também para nós, para mim e para você, Thaís. E também ele não botou, mas eu sei que você está pensando, para todos os alvinegros botafoguenses, obrigado também, obrigado pela audiência. Grande Fofinho, beijão, meu querido. Saudade de você. Professor, abração. Sucesso. Eu disse para todos que já passaram por aqui, parabéns por essa iniciativa de vocês trabalharem o ano todo, né, com alunos que têm condições de pagar. E num momento importante, que é o momento que está a pressão na cabeça de todos, vocês tirarem um tempo de vocês e darem essa aula pública vocacionada e voltada para os alunos das escolas públicas. O Jaguar falou aqui, disse, Marcos, eu tenho certeza que naquele momento que a gente está ali, alguém assimila e vai para um nível de competição de igual para igual. Então, isso é uma iniciativa muito relevante. Que bom que vocês casaram essa ideia com a OAM. Sucesso, prazer conhecê-lo e bom trabalho. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, amigos, pela oportunidade. Tá? Jaguar Cursos trazendo, de certa forma, né, conhecimento para o aluno da escola pública também, o que é importantíssimo fazer esse tipo de trabalho. Obrigado aos ouvintes, um beijão e até a próxima. Tá aí, se preparem, hein? 26 e 27, portanto, de outubro, a organização Arnon de Mello, junto com esses feras aqui, para ajudar você a passar por esse paredão do Enem nesse ano. Agora, 6h30.